Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui iniciando esse dia para mais um encontro, Palavra à Mesa. E você que está nos assistindo pode fazer os seus comentários, suas perguntas na caixa de comentários aí da nossa rede social, do YouTube, né, do nosso canal. E participar efetivamente dessa aula. Então, nós queremos contar com seus comentários, com sua participação. E para essa manhã nós vamos trabalhar os impérios mundiais, com a participação aqui do nosso querido pastor Edivaldo. Estão aqui convidados também o pastor Junel e Anderson. Essa equipe toda aqui para a gente poder estar acompanhando essa aula que vai ser direcionada pelo pastor Edivaldo, nosso amigo querido que está aqui presente. E eu vou pedir para cada um aí fazer uma saudação, cumprimentar os nossos telespectadores. Eu gostaria de... Primeira aula que eu estou participando aqui, né, pastor? Mas vamos estar daqui a uns dias trazendo alguma coisa sobre louvor, adoração aqui, né? Pastor Junel, casado com a pastora José, falar um pouco da gente, né? E dizer que é um prazer estar junto aqui com o pastor Edivaldo e aprender um pouco mais daquilo que é importante, né? Eu acho que o apóstolo João deixou algo muito precioso para a gente tem outras, vai falar sobre Daniel ali também, né? Na verdade, a parte escatológica é algo que a gente conversava aqui um pouco antes de começar, e é algo que intriga a igreja, e a gente falava sobre a importância de estudar, né? De conhecer a palavra de Deus, né? Para que a gente não passe alguns perrengues aí, né? E a gente precisa conhecer, e é um prazer estarmos juntos aqui, né? Amém, bom dia, meu nome é Anderson e é uma grande alegria estar aqui e, na verdade, estou com o coração aqui já queimando pela palavra, pelos ensinamentos que virão e, mais uma vez, agradeço a oportunidade e espero realmente que eu possa captar tudo que vai ser derramado aqui nessa mesa hoje. Então, bom dia a todos, eu sou o pastor Edivaldo, estou aqui a convite do pastor Alan. E é um prazer, satisfação, estar aqui poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado graça para aprender. E vamos caminhando, porque com certeza Deus tem grandes coisas para fazer. Amém. Amém. Queridos, nessa manhã eu gostaria de pedir para que você estivesse compartilhando nossa rede, nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Mande para seus conhecidos, mande para seus familiares, envie para quem você quiser e não se esqueça, clica no sininho para que sempre que vier postagens, novidades no nosso canal, você possa ser acionado e participar daquilo que a gente está produzindo aqui com muito carinho, né? Tem aqui a participação do Denilson, da Kemily, quero mencionar aqui o João Vitor também, que tem se esforçado para fazer um trabalho de excelência, para entregar não somente no nosso ambiente local, de igreja local, mas para todos aqueles que têm acesso à internet, poderem desfrutar de um material sólido, saudável, de ensino, para crescimento e edificação, para dias difíceis que nós estamos vivendo e ainda mais difíceis que estão por vir. Então, irmãos, nessa manhã, eu já quero direcionar aqui a palavra para o nosso querido pastor Edivaldo, e ele vai dar seguimento na aula, e você esteja atento e participe da aula, né? Poste os comentários. Eu queria só trazer uma explicação que agora, durante a aula, você vai poder receber as respostas de perguntas que você for fazer ao longo da aula. Quem for assistir em outro horário que não seja o nosso tradicional horário de domingo pela manhã, vai postar suas perguntas e em um momento oportuno nós vamos responder, mas não vai ser de forma imediata. Então aqui está o grande deixa para que você se esforce, para que domingo pela manhã você entre na internet, abra o nosso canal do YouTube e participe das aulas no momento que elas estão sendo ministradas, para que as respostas e perguntas e a participação seja
imediata e simultânea à programação. Amém? Com a palavra, pastor Edivaldo. Então, eu quero compartilhar hoje sobre os impérios mundiais, a União Europeia e o Reino de Deus. Amém. É um assunto, né, de escatologia. Acredito que é algo que é chamativo. Alguns se interessam, outros talvez ignoram. Mas uma coisa é fato, é que é uma realidade da palavra de Deus e que nós não podemos ignorá-la. Então eu convido vocês para lermos um texto bíblico, o livro do profeta Daniel, e no capítulo 2, a partir do versículo 26, porque você que está em casa aí, pega a sua Bíblia, acompanha a leitura. A minha tradução, a minha revista é atualizada, você pode ter uma tradução diferente, mas o texto é o mesmo. Então, sem delongas, vamos lá. Daniel 2, 26 a seguir diz assim: Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído,
este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Então, nós vimos aí nesse texto que Deus, o próprio Deus deu a Nabucodonosor, então imperador, né, da Babilônia, um sonho que alguns, né, teólogos, historiadores, costumam dizer que Deus revelou a Nabucodonosor a história da humanidade, ou pelo menos um pedaço dessa história. E nós vemos aí que o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, analisando, né, parte a parte, vemos que, na verdade, ele descreve desde o Império Babilônico até o final de todas as coisas, né, como o reino, a vinda do reino de Deus literal sobre a terra, o reino de Cristo literal sobre a terra. Então, eu convido você para analisar, ver, prestar atenção e entendendo também que isso é um assunto de escatologia, né, pastores? E a gente ouve e respeita. Importante isso, respeitar aqueles que têm opiniões divergentes, né? Tem outras visões acerca de tudo isso. E eu costumo dizer que está tudo certo, que nós precisamos aprender a conviver com quem pensa diferente da gente, mas uma coisa que nós nunca podemos abrir mão é da veracidade da palavra, né? Isso não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão para dar lugar a achismos, né? A palavra de Deus não cabe achismos, né? Cabe entendimento. Então, é importante pensar o seguinte, que a Babilônia era o momento. O auge. Estava ali, era o auge, né? O Egito já havia caído, né? A Assíria e tudo mais. Então, agora, quem estava ali no auge do poder do mundo da época era a Babilônia. E, no caso, Nabucodonosor era o imperador, né? Então, a gente pensar que a Babilônia, o auge, se a gente puder, isso não é muito bacana fazer comparação, mas se a gente pensar assim, qual país que está em evidência hoje no mundo? Estados Unidos. É os Estados Unidos. Né? É o que está em evidência aí. Então, se a gente pensar que era um império, né? E a gente precisa diferenciar reino de império, porque o império é um aglomerado de reinos, né? Ou seja, o reino ele é muito localizado, né? Está ali, é um país só. Mas quando esse país começa a conquistar outras terras, né? E anexar essas terras, sim, vai se formando um império. Então, a Babilônia era um império, porque ela havia conquistado, né, muitos outros territórios, diga-se de passagem, inclusive o próprio Israel, né, o próprio território de Israel, que nessa época já havia acontecido, né, o cativeiro babilônico, né, Judá estava exilado na Babilônia, e ali, quem estava ali, naquele momento, o profeta Daniel, né, como ministro, como conselheiro, como ativo ali, servindo na corte de Nabucodonosor. E eu acho interessante a gente pensar assim, por que Deus deu para Nabucodonosor esse sonho? Ele era um ímpio, né? Eu ia até falar sobre isso, pastor, não sei se me permite, pode fazer Claro. esses adentos. Certos trechos da palavra de Deus, você vai ver Deus falando, meu servo Nabucodonosor, um homem ímpio cumprindo um propósito de Deus. E aí a gente lendo a palavra de Deus, estudando, não só o livro de Daniel, mas outros livros, a gente vê o cumprimento profético, Deus usando nações ímpias
para trazer juízo. E Deus trazendo juízo tanto para Israel, quanto logo na frente para essas nações. E o cumprimento dessa profecia aí colocada que o senhor leu, a gente vai ver Deus trazendo juízo para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Então, a gente acha que Deus, ele age especificamente só no seu povo, só em Israel. Mas Deus é um Deus soberano. Ele age sobre toda a face da terra. Então, tudo o que acontece hoje, é um paralelo que o senhor vem traçando aí, né? Tudo que acontece hoje, independentemente de qual nação que seja os Estados Se você Unidos, acredita em Deus, se não crê, Deus está agindo naquele lugar. Porque Deus, ele é todo poderoso, ele tem todo o poder e todo o domínio. Então, muitas das vezes, o cristão tem um pensamento limitado. Não, Deus só age na vida dos cristãos. Deus só age nessa nação aqui que adora a Deus. E não, Deus age em todas as nações. Umas, certamente, né? O juízo de Deus, ele chega. Então, Para todos. Para todos. Então, talvez o Brasil, nós falando da nossa terra aqui, já experimentou um crescimento, já experimentou algo em Deus. E outra coisa também, Deus age em todas as esferas. A gente acha que Deus age só na igreja, mas certeza. Deus age principalmente na política, no país, no reino, de uma forma geral, né? Não, no próprio livro de Daniel, né? Ele diz que ele fala, olha, ele estabelece reis e ele também depõe reis. Sim. Eu sei que em cima disso aí, pastor, assim, eu estava aqui refletindo enquanto o senhor falava, né, aí sobre o texto em si, a necessidade, às vezes, de alguém que está nos acompanhando e que talvez não sabe identificar muito esse momento que nós estamos falando da Bíblia. Mas, assim, quando Abraão vai para a terra de Canaã, o Egito já existia como nação. sim, Ele se desvia da terra de Canaã e vai para o Egito, né? O Egito é uma das nações extremamente antigas, organizadas e que se tornou extremamente poderosa. Ainda mais com a migração do povo de Israel para o Egito e o governo de José no Egito, que enriqueceu a nação de forma extraordinária. O povo de Israel, quando sai dali, o Egito era a potência mundial, sim. porém não era um império. Assim, não exercia um domínio à semelhança do que nós estamos falando aqui. Bom, acontece os 40 anos de deserto, o povo cresce, troca de geração, e eles dominam a terra da Palestina, onde eles estabelecem a nação de Israel, governada por um período de juízes, por décadas, centenas de anos, governado por juízes, sistema de juízes, até que o último juiz, Samuel, é acionado pelo povo, já na sua velhice, para que estabelecesse reino em Israel. Quando surge o reino de Israel através de Saul, e vai trocar de dinastia para a dinastia davídica, encerra-se a dinastia de Saul, inicia a dinastia davídica, né, do reino, onde, após Salomão, o reino se divide. Sim. O reino do Norte e Sul Reino Sul. segue com a dinastia davídica, e o reino do Norte tem algumas trocas de dinastias ao longo da sua existência, até ser dominado pelo Império Assírio, que é a região da Síria, Sim. ao norte Norte de de Israel. Israel, que invade o reino do Norte, domina as Samaria. 10 tribos, né? Então, E eles tentam invadir Jerusalém, porém, eles são impedidos. Na ocasião ali, Ezequias, se eu não me engano, era o rei, e eles estão acampados ao redor, e Deus causa um grande livramento de serem destruídos pelo Império Assírio. Império não, pelo povo assírio. Sim. Porém, na sequência, Jerusalém, o Reino do Sul, também extremamente corrompido em suas ações, surge o profeta Jeremias profetizando a queda de Jerusalém, a ruína, enquanto muitos profetas profetizavam bonança, ao contrário de Jeremias. Jeremias sofre esse papel profético de trazer um alerta para o povo, a necessidade de arrepender, porque estava se levantando. E ele profetiza sobre a Babilônia,
sobre a vitória da Babilônia contra Israel. Porém, o povo, enganado por outros profetas, acreditando que por possuir o templo, a Jerusalém, a cidade de paz, jamais seria invadida por ninguém, guardando ainda os efeitos do grande livramento que houve com os assírios, onde um grande exército estava acampado deles. Sim. E Deus destruiu aquele exército, Deus os desbaratou, os livrou daquela ruína. Então, ficou aquele estigma: jamais ninguém atravessará os muros de Jerusalém, porque não vai Deus nos destruir guarda. o templo, né? Não vai destruir, né? Eu vejo nesse momento uma certa comparação com os dias de hoje. Muitas pessoas vivendo de forma dissoluta, achando que nada vai atingir ele, porque ele está salvo, ele vai para a glória, e nada vai deter ele, Boa comparação. porém não fazendo caso de procedimentos e comportamentos necessários para o desenvolvimento da fé do cristão. Agora observa, só finalizando aqui essa questão. Agora, Jeremias profetiza isso, e surge uma nova geração de profetas que ainda são levados moços cativos para a Babilônia. Jeremias, naquele momento, se torna a única pessoa em Israel com liberdade de ir e vir para qualquer lado. O general, ao invadir Jerusalém, sabendo que Jeremias havia profetizado a favor deles, Ele ficou preso, ele estava preso, né, por causa da profecia, né? mas ele profetizou a favor deles não porque ele quisesse aquilo, mas porque ele tinha uma mensagem Deus que tinha queimava no coração e ele precisava falar. Não era dele, né? Não era dele. Mas Era um ele fato. foi beneficiado, né? Era um Por juízo que Deus precisava exercer sobre Israel, Isso. e que esse povo seria usado para exercer esse juízo. Sim. Eu acho assim, fazendo parênteses aí, ele foi beneficiado porque o povo era incrédulo, né? A Babilônia, né? Então, assim, quando a Babilônia vem, o general vem e manda tirar ele do cárcere ali que ele estava, para poder falar: não, você tem passe livre, né? Você pode ir onde é que você quiser. Você pode ir para a Babilônia, Pode vir pra usufruir cá. do que o imperador tiver para a sua vida. ele Você decide pode ir ficar, para o norte, pode ir para o sul, pode ir para qualquer lugar. Jeremias e Daniel saem Cativo. junto com vários outros jovens de família Ele era pobre. príncipe, né? Da realeza ali. Né? É interessante o seguinte, pastor, o senhor falou uma coisa. O povo de Deus é equivocado em alguns aspectos. E acredito que nós, pastores, ministros da palavra, eu digo nós, né, no geral, em parte nós também temos responsabilidade nisso. Por quê? Porque a gente precisa entender que, lá no princípio, quando o povo sai do Egito, e Deus dá a lei para o povo, o ordenamento de Deus: olha, andem na minha presença. Se vocês se desviarem da minha presença, e aí vem os juízos de Deus, inclusive esse de serem exilados, levados para uma terra, né, inimiga e etc. E qual é o problema disso? Né? O contexto o porquê Deus permitiu, né, esse cativeiro babilônico. N coisas, né? Tempo não ajuda. Mas a questão é o seguinte: o povo precisava ser corrigido. E esse é o problema, justamente porque o povo achava assim: não, nós estamos em Jerusalém, né, a menina dos olhos de Deus, a cidade do grande rei, e etc. Não, nós temos o templo, né? Nós temos o templo, Deus jamais vai deixar isso acontecer. Mas aí é uma coisa interessante que Deus não se apega às paredes, Deus não se apega ao ouro. E olha que o templo que Salomão construiu é todo revestido de ouro. Você para você pensar hoje, né? Esse ambiente aqui que nós estamos, você já imaginou essas paredes aqui todas revestidas de ouro? O preço que custa ouro hoje, o valor do ouro, a grama. Então, as pessoas estavam com o coração mais no templo do que no Senhor do templo. Na liturgia, talvez. Na liturgia, na religiosidade. E aí agora, mas o povo no geral, claro que sempre tem um remanescente, né? Fiel, claro que tem. Mas, no geral, o povo estava o quê? Corrompido,
os sacerdotes corrompidos, né? O povo já não, num geral, a maioria, não tinha mais aquela fidelidade, né? Não se guardava mais, por exemplo, os anos sabáticos, né, de descanso da terra, já não acontecia. Então, ou seja, uma quebra de alianças. Sim. Então, ali agora, né, o Império Babilônico, ele já estava em ascensão, né? Anterior a Nabucodonosor, o pai dele, Nabopolassar, né, já havia conquistado a Síria e tudo mais. Então, aí agora, Nabucodonosor, o pai dele morre, Nabucodonosor assume, né? É quando começa, de fato, digamos assim, a ascensão plena do Império Babilônico, né? O neo-Império Babilônico. 2 detalhes aqui. Sim, Nós podemos rebuscar as palavras do profeta Jeremias, que em meio a estar profetizando tanta ruína que estava para vir sobre Jerusalém, sobre o Reino do Sul, ele declara o seguinte, trazendo uma palavra de Deus para o povo: eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, sim, e pensamento de paz e não de mal. Jeremias 29. A necessidade de Deus trazer o povo ao arrependimento, nem que seja a duras penas. Essa é uma das Aí questões. Jeremias 29, né, que o senhor está falando. A outra Isso. questão é 29, Daniel, agora, quando ele faz essa interpretação dessa leitura, desse sonho do rei, o rei havia proposto que se ninguém, na verdade, o rei não contou o sonho para ninguém. Ele falou: vocês têm que descobrir saber o sonho e a o que interpretação. eu sonhei Deus- e saber interpretar. Prova, hein? Que prova. Ele ia matar todos os magos, todos os sábios, todos os... Aí Daniel pediu: me dê um dia para buscar o meu Senhor. E Deus deu o sonho a Daniel, e Daniel viu o que o rei viu. O profeta, ele viu o que foi dado somente ao rei, porque aqui nós estamos falando de uma autoridade máxima, e nós estamos falando de impérios mundiais, porque a partir da Babilônia, diferente do Império Davídico, era um império para buscar dominar o mundo. O mundo. Aqui entra a questão... Essa era a visão. Era a visão. O primeiro, Essa era a visão. grande O império, mundo. de que uma fosse sequência mundial, de foi o impérios dele, né? a essa semelhança. O primeiro império, grande império mundial foi o babilônico, né? E aí, assim, voltando um pouco antes, o senhor falava de Jeremias, é interessante, porque, assim, Deus fala, ó, através do profeta Jeremias: vocês vão ser cativos, vá para a Babilônia. Quem for para a Babilônia me obedecer, vai sobreviver, Vai viver. vai viver. E aí é que é interessante, pastor, o seguinte, porque a questão, o povo Israel, né, Judá, o povo estava desviado. Totalmente. O povo vivia uma liturgia, um ativismo, mas o coração mesmo afastado do Senhor. Então aí Adorava agora, outros deuses, né? então aí agora Deus usa Nabucodonosor, né? Leva o povo para a Babilônia, né? E aí vai Daniel e seus amigos, sabe? Nabucodonosor destrói o templo, Carrega o outro. carrega os utensílios, né? A menorá, a mesa dos pães e tudo mais. E agora? Bom, e agora a realidade é que, o senhor falou de Jeremias. Por que ninguém quis acreditar em Jeremias? Ninguém, claro, alguns poucos. A maioria não quis acreditar. Espera aí, A grande corte, a corte real de Israel não acreditou em Jeremias. não queria. O prendeu. O prendeu. E aí é que eu digo que é a questão dos equívocos do povo de Deus. Porque é muito dito assim, Deus é amor, não vamos discutir isso. Mas espera aí, mas justamente por causa desse amor, ele executa o juízo. Porque ele diz o quê? Repreendo, corrijo e repreendo a quem eu amo. Uma coisa que eu gosto de falar é que Deus ele é o próprio amor, né? Só que a nossa visão, o que a gente tem por visão de amor é um prisma, é algo que é Permissividade. isso, exatamente. É tipo o pai com o filho, né? Aquele afago, aquele sentimento positivo, Posso tudo. amor, né, de Isso. amor. E muitas vezes a gente esquece que o juízo também é uma forma de amar. Com certeza. A palavra diz: o pai A que ama, correção- corrige. A correção é uma O forma de pai amar. que ama, corrige. Corrige. Exatamente. Então, o objetivo do juízo, embora correção, né? a ideia, a impressão que seja punitivo,
Isso. mas o juízo Correção. de Deus, ele é corretivo. Aham. Mais para isso. Então, aí agora o que acontece? Olha para vocês verem. O povo tinha aquela visão, nós temos o templo. O que Deus faz? Destrói o templo. Mas é só um parênteses nisso que o senhor falou. Sim. O senhor falou de corretividade. Isso é muito importante, porque o próprio... Nós estamos falando muito de Jeremias, né? Não é nem Jeremias, mas para entrar Não, ainda vai nesse lá. É a texto, né? transição. É a transição. O próprio profeta Jeremias fala, ó, vocês vão ficar 70 anos lá e Deus vai trazer de volta, Deus vai trazer a glória de novo, Deus vai reconstruir o templo. Então, tudo que Deus faz na humanidade é igual ele falou sobre o amor de Deus, ele é muito amplo, né? Então, Deus vem para trazer correção. Quando corrige, Deus fala assim, não, agora vocês estão no centro da minha vontade, então agora... Né, E uma vai coisa prosperar. interessante, que eu digo o seguinte, você falou aí, pastor, sobre Deus chamar Nabucodonosor de servo. O interessante, Isaías 45, Deus chama Ciro, meu servo. Meu servo. Interessante é que essa profecia, Isaías, né, Deus, através do profeta Isaías falando de Ciro, uns 140 anos, mais ou menos, antes de Ciro nascer. Aí eu acho interessante porque quando a Babilônia cai, o Império Medo-Persa assume, né, que é o segundo império, que é representado na estátua pelo peito de prata, o Império Medo-Persa. O que Ciro faz? Assina o decreto liberando o povo para voltar para Jerusalém. Não fala, não sei se na Bíblia fala, eu não tenho a passagem, mas ele tomou conhecimento daquela profecia dele. Não, vamos lá. Mas é isso. Daniel, historicamente, ele é o profeta do exílio. Jeremias é o que profetizou o exílio. Para exílio. Posteriormente, nós temos os eventos da história da rainha Esther, uma judia que se casa com o imperador É o avô e que gera uma próxima geração do para Ciro. governo É o avô do do Império Ciro, Persa. se não me engano. Aí é que está. A avó de, A avó de Ciro Ciro era judia. era judia. E que teve toda aquela situação de salvar o povo hebreu de uma sentença de morte que estava Purim. estabelecida, Purim. que isso percorreu. Não só esse fato, mas alguns fatos acerca do povo hebreu percorreu todo o Império Persa. Por exemplo, Daniel na cova dos leões. O imperador mandou passar um edito em todo o império, declarando que o verdadeiro Deus era o Deus de Daniel. Então, são eventos que a gente vê o favor de Deus alcançando imperadores ao longo da história até chegar o retorno do exílio. A primeira comitiva que retorna Primeira do leva. exílio. É com interessante que o próprio Nabucodonosor depois, né, a gente falando uma linguagem assim mais prática, né, ele se converte, Sim, né, quando ele passa aqueles 7 anos Como lá animal. no mato, como animal. E ali, naquele momento, eu falo assim, gente, de forma prática, né, numa linguagem mais para a gente entender hoje, né, que o Espírito de Deus, Deus traz ele ali a compreensão, a razão. Espera aí, eu estou vivendo igual bicho. Literalmente. Mas ali foi para ele poder entender que ele não era ninguém, né? Porque as coisas que ele estava achando, né, na mente dele humana, que tudo que aconteceu... Que ele era o cara, né? Aí vem aquela profecia da árvore, né? Isso. Da árvore, onde que a árvore pega Sim. tudo, é o Império Babilônico, Sim. já tinha dominado Sim. tudo, Ok. e aí ele não dá a glória a Deus. É uma coisa interessante que eu digo assim, também, entendendo que, ao mesmo tempo que Deus usou a Babilônia, Nabucodonosor e tudo mais, para corrigir o povo, Deus também, depois de um tempo. Porque a palavra de 70 anos, ela serviu também, era um tempo para a Babilônia se arrepender. E quando a gente fala Babilônia, nós precisamos entender, né, que o governo em si.
porque morreu Nabucodonosor, veio seu filho, etc., se sucedendo e finalizou com o seu genro e o seu neto, Belsazar. né? Justo. Então, a gente precisa olhar e entender o seguinte, espera aí, Deus também olha para essas pessoas, né? Porque Ezequiel diz que, o texto do profeta Ezequiel diz que o desejo de Deus é que todos se convertam. Deus não tem prazer nem que o ímpio se perca. Eu acho que esse é o grande problema do judeu hoje, de uma forma geral, né? Porque sempre foi construído assim, né? De que eles eram um povo, a profecia era só para eles. Isso. Então, Em alguns momentos nós vemos os cristãos também Os assumindo. cristãos. Justo. E aí vem, Judá- justamente, e aí vem o ponto que eu quero Interessante. dizer o seguinte, olha, peraí, Deus ama todos. João 3,16. De tal maneira, uma Amou o mundo, intensidade, uma dimensão indescritível, que ele deu Jesus. Então vamos entender aqui, o amor de Deus é para todos. Agora, é interessante também que a palavra diz que Deus não tem um culpado por inocente. Então o povo de Deus também precisa entender o seguinte, que esse amor, você falou, ele tem esse propósito de trazer de volta. Assim como Jesus veio para resgatar, para trazer de volta, peraí, as ações de Deus é para nos trazer de volta para Ele. O homem se perdeu no Éden, mas ele foi resgatado em Cristo. Então, o amor, nas suas mais diversas manifestações, o amor divino, o amor de Deus, ele é aqui manifesto através de Nabucodonosor, da Babilônia, para efeito de trazer o povo de volta, trazer o coração. E agora uma coisa interessante, né? No ano de 539, cai a Babilônia. O Império Medo-Persa começa a governar, que é representado na estátua pelo peito de prata. Foi um império inferior ao babilônico, sim, não conseguiu manter a mesma estrutura, né? Não conseguiu manter a mesma administração, não deixou de ser um império grandioso, mas, conforme a profecia, inferior à Babilônia. Aí o que vai acontecer? Destaca aí Ciro, Dario, Xerxes e outros. Mas uma coisa interessante é o seguinte, que quando Ciro assina o decreto para o povo voltar para reconstruir, olha Deus trazendo o povo de volta. E uma coisa interessante, pastor, contextualizando, que agora o povo volta como? Quebrantado, humilde, a vaidade não era mais. Aí agora, a reconstrução ali, Zorobabel, isso. Esdras, Neemias. Então aí vem agora e reconstrói o templo. Agora uma coisa, Zorobabel, aí se cumpre a palavra, né? Mas nós vamos reconstruir o templo, não tem o ouro de Salomão, não tem toda aquela riqueza. Aí se cumpre algo muito importante lá do profeta Ageu, né? A glória da segunda casa será maior que da primeira. Por quê? Porque agora a visão do povo não está mais no ouro, na prata, no bronze, em todo aquele glamour, né, que Salomão construiu, mas o mais importante... Onde é que está a passagem? Eu não sei, se é em algum dos profetas menores. Ageu. É em Ageu, não, que eu falo assim, quando eles veem a reconstrução do templo e há um misto de choro com alegria. Porque né? vejam bem, olha, o templo está sendo reconstruído, mas agora, Não é mesmo. algo muito importante, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Foi uma palavra que Deus deu ao profeta, porque o povo falou assim, mas nós não temos ouro, não temos prata, não tem bronze, não vai ser o templo igual Salomão fez. Mas aí agora vem a palavra profética, a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Por quê? Porque agora os corações estão quebrantados. Porque agora os olhos e o coração do povo Está voltado a Deus, né? está voltado para Não Deus. pro- O povo agora está voltando de um cativeiro. Muitos, né? Uma geração que estava indo, que foi para Jerusalém, que não conhecia Jerusalém, porque nasceram na Babilônia, né? Alguns idosos que foram levados, ainda crianças, ou adolescentes talvez, para a Babilônia, e agora já voltavam já com uma certa idade. Mas uma coisa interessante é que o povo agora tinha o quê? Quebrantamento, humildade. Eles estavam realmente reconhecendo quem era Deus. Aí, agora sim, a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira, porque agora havia espaço, né? Vamos dizer assim, havia lugar para adoração genuína. Não era mais aquela adoração que estava pautada, né? Em coisas, em
em espaço, não, era uma adoração que agora, de fato, Eu acho que voltado isso é para interessante Deus. o que eu estou falando. O grande problema, não vou falar de Israel, mas da humanidade é esse. O homem, quando ele cresce de uma forma grande, se torna grande, nós falamos de Nabucodonosor, falamos de Israel e outros, todos esses da profecia, que talvez daqui a pouco você vai entrar nela escatologicamente, explicando aí a estátua um por um, né? Mas todos esses, né? Até nós mesmos, aqui a igreja moderna, o pastor Alan falava sobre a igreja moderna, nós temos essa dificuldade, porque quando a gente cresce, a gente prospera, a gente tem as coisas, a tendência do ser humano é se afastar de Deus. E aí Deus vem com a ação dele de amor, O amor corretivo, e nos traz, não punitivo, corretivo. nos traz de volta para os caminhos dele, que foi o que o senhor falou sobre o povo de Israel, de Jerusalém ali, voltando com o coração quebrantado. É isso. Eu gosto de dizer o Salmo 51, às vezes eu digo, assim, é só uma figura de linguagem mesmo, que se eu pudesse dizer, se eu pudesse falar que Deus tem fraqueza, por favor, viu, quem está aí assistindo, Deus não tem fraqueza não, tá? É só uma força de expressão, é uma linguagem, uma figura de linguagem. Porque o Salmo 51 diz assim, há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então, você vê que Davi peca e tal, mas aí ele vai diante de Deus e Deus se volta para ele de novo, né? A gente vê, por exemplo, o próprio Acabe, Deus manda Elias levar uma mensagem profética para ele, falando que ia exterminar, né, toda os seus descendentes masculinos, que não ia ficar ninguém. E aí Acabe se humilha diante de Deus, e aí Deus vai e fala, Elias, você não está vendo que Acabe se humilha perante mim? Vai lá e diz para ele que eu vou cumprir o que eu falei, eu vou exterminar, de fato, a descendência dele, mas não nos dias dele. Ou seja, depois que ele morrer, eu vou cumprir. É porque eu não vou deixar ele ver essa situação para ele sofrer tanto. Sabe? Então, a Bíblia tem referências que mostram assim, quando a gente chega quebrantado diante de Deus, a misericórdia, o amor, o favor de Deus, assim como a gente é pai, né? E às vezes a gente não quer fazer certas coisas para os filhos. Ó pai, me dá isso, ó pai, deixa aí. Não. E de repente o filho, né? A filha chega assim, de um jeito tão carinhoso, tão, né? Ó pai, deixa e tal, né? E aí você olha e fala, tá, vai lá, vai, toma. Ou seja, Deus, Davi diz em Salmo 51, um coração contrito e quebrantado, Deus não suporta, Ele não resiste. Então, por isso a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então, agora o povo volta da Babilônia quebrantado, humilde, vazios. Então, qual era a necessidade disso? Se entregar ao Senhor. Então, eu gostei muito dessa primeira aula, a gente falando sobre isso aqui, que eu acho que isso é uma introdução, porque muitas das vezes a gente vai falar de escatologia, e eu já vi alguns estudos, alguns pastores que são teólogos nessa área de escatologia, o cara é muito frio, falando. Eu sei que nós na próxima aula dos eventos nós vamos entrar sobre isso, que é importante, mas a gente tem que traçar o porquê do cumprimento daquilo que Deus fez naquele momento e está fazendo, porque essa profecia, a gente falava aqui antes, né? Acho que é uma das profecias mais importantes que tem na Bíblia, porque ela conta um cumprimento profético que ainda está em andamento. Que ele não está em andamento. E outra coisa que eu acho interessante, que muitas das vezes a pessoa fala assim, não, Deus vai falar, mostrar para alguém cristão, para algum profeta, mas Deus mostrou para um ímpio. Claro que veio o profeta com a interpretação vindo da parte de Deus, mas foi um ímpio. Então, quantas nações a gente não tem, nós falávamos dos Estados Unidos, né, que é talvez hoje a nação mais poderosa. Eu sei que o presidente lá atual, Donald Trump, é cristão, né? Não sei se é evangélico, mas é cristão. Ele é presbiteriano. Presbiteriano, se não me engano. Então, assim, Deus tem levantado os profetas, né? Continua
Isso é importante. Nosso Deus tempo continua. está assim, já caminhando para um final dessa primeira aula. Só um Não, finalzinho aqui, pastor. eu já vou pedir para o senhor fazer algumas últimas considerações para a gente encerrar essa aula. Mas vale alguma contextualização aqui, como, por exemplo, esse momento é o momento que na Bíblia surge Neemias, com a primeira comitiva de Sim. retorno para Jerusalém. E na segunda vem Esdras, o escriba, que traz uma restauração, um avivamento no meio do povo de Israel, com a releitura da lei e diante do povo. A lei é relida, os escritos são achados, alguns escritos são lidos, e traz um avivamento, um arrependimento, uma transformação violenta nesse momento. Os muros são reconstruídos e o templo é reconstruído. E aí surge o famoso Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha, né? Mostrando o momento que aquele povo estava vivendo através desse salmo, a canção. Aqui entra o Junel também, a questão das canções, nós estamos gravando, a importância que esse momento trouxe um novo cântico a eles. E eu vou pedir ao pastor, então, que faça umas últimas considerações acerca desse fechamento de aula, para a gente estar encerrando essa aula pela essa manhã. Eu só queria acrescentar que assim como Deus deu o sonho para Nabucodonosor, né, um ímpio, Deus deu o sonho para Faraó também, né? Falando de um evento que a fome não foi mundial, ela foi localizada ali na região, mas que um evento que atingiu o povo de Deus, né? Falar assim de Jacó, né? Seu povo que estava generalizado. E chegando ao ponto seguinte, fechando esse momento nosso hoje, que Deus revelou a Nabucodonosor essa profecia que nós, né, na próxima aula nós vamos falar mais do desfecho, mas entendendo o seguinte, que Deus tem o controle nas mãos. A história está debaixo do governo de Deus. Deus colocou a Babilônia, em seguida Deus tira a Babilônia. Deus coloca agora o Império Medo-Pérsia, representado pelo peito de prata. E Deus cumpre os seus propósitos também através do Império Medo-Persa. Então, nada, hoje a gente olha, né, a gente pode olhar para trás, com o tempo se passou e a gente vê ao longo da história que nenhuma palavra da profecia caiu por terra. Então, é importante que guardemos isso no coração. Deus tem poder para governar nossas vidas. Assim como Ele tem poder para governar o mundo, através de impérios, de reis, de imperadores, Ele continua sendo Deus para governar, inclusive, a vida de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final dessa aula e vai deixando seus comentários, vai colocando suas perguntas, né? Suas questões. Muitas coisas estão sendo faladas aqui ao mesmo tempo e muitas dúvidas, creio que vão brotando nos corações. Nós não queremos que você saia desse momento sem ser esclarecido. Então, coloque seu comentário, coloque sua pergunta e nós vamos estar respondendo ainda durante esse dia e, na sequência, quem for assistir a aula em outro momento, também poste suas perguntas e nós estaremos respondendo. Amém? Vamos orar então, entregar esse momento diante do Senhor e finalizar essa aula. Santo Deus, Pai eterno, nós somos tão gratos ao Senhor pela Tua palavra, que é uma bússola para as nossas vidas, que é uma instrução que nos dá direção, destino. Pai, que em nome de Jesus, a Tua palavra, ela possa enriquecer os nossos corações, nos motivar a buscar cumprir os Teus propósitos nesse tempo, da nossa geração, e fortalecer o entendimento daquilo que o Senhor tem para realizar ainda na sua igreja. Pai, em nome de Jesus, nos conceda um domingo abençoado, debaixo da sua paz, nos guarde contra
todo mal, Amém. livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. É o que nós oramos, que a bênção do Senhor se estenda sobre cada um aqui que está participando, aqueles que estão assistindo a aula nesse momento. Ó Pai, que o Senhor possa alcançar os seus corações e se revelar a cada um, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Amém. e amém.